Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um fantástico episódio da F My Brain. Aqui a gente trata daqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que, no fim das contas, afetam a nossa saúde mental. E o nosso tema de hoje é: primeiro você, depois o trabalho. Fuck My Brain. E quem vai falar conosco sobre esse tema, que olha, você vai gostar de ouvir as orientações que ele tem para você, é o Fábio Ribeiro. O Fábio é ex-executivo de várias empresas multinacionais, como a Bosch, LG, MAB, e a última, ele foi diretor de marketing da Panasonic. Foi responsável por grandes transformações de culturas com foco em liderança. Ele foi o primeiro brasileiro a ser reconhecido globalmente pelo Japão por sua expertise em liderança e gestão. Ele é escritor do livro A Que Causa Dedicar a Sua Vida. Para quem está nos assistindo no YouTube, eu estou colocando aqui. Ele é palestrante, mentor e licenciado como profissional e professional e personal coaching. E prestes a lançar o seu segundo livro, Nada Muda Se Nada Mudar. É apaixonado por essa coisa chamada ser humano e seus gatilhos emocionais. Pai apaixonado do Breno, de 13, eu também tenho um dessa faixa. Casado há 26 anos e casaria de novo com a mesma mulher. Palmas pra você, Fábio Ribeiro. Que eu não sei se tem idade pra estar casado há 26 anos. Eu quero aí o RG. Pois é. Obrigado, Marina. Obrigado, Nath. Bom, prazeraço estar aqui. Vocês são espetaculares. Acho que a audiência de vocês tem tudo a ver com o assunto que a gente tem discutido, colocado em pauta. Estou aqui ansiosíssimo para poder discutir assuntos que vão gerar uma transformação nas pessoas. Muito bem. Olha, quem está aqui? A gente não parece tão... Bom, se bem que a Natália talvez sim. A cutis do Fábio não denota a idade dele. Sigo aqui impressionada com esses 26 anos de casamento. Mas quem está aqui? Eu, Marina Machado e Natália Mestre. Eu sou a Marina Machado, especialista em comunicação, um pouco de liderança, não tão perto quanto o Fábio, maravilhoso. Especialista em várias coisas. E Natália Mestre, que também entende de muitas coisas desse mundo, é especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Nath? Oi, para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Oi, Fábio, seja muito bem-vindo, super prazer. Bom, a Má fala muito bem de você, né? Então, temos que ver tudo isso nesse programa. Só uma reduzida na expectativa, pelo amor de Deus. Só aumentando a pressão, então, é isso aí, trabalhamos com pressão, trabalhamos. Ué, a gente vai falar de alta performance, gente. Essa ideia de começa primeiro você, depois o trabalho, tem de fundo a ideia do alta performance, mas de um jeito bom, vem com a gente. Mas antes da gente, de fato, entrar nessa conversa que vai te ajudar muito a fazer bem aí a sua vida caminhar dentro do trabalho, eu queria convidar você a continuar conosco. E para isso, por favor, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe. Essa conversa precisa chegar a mais e mais pessoas. Nós estamos no YouTube, @canal F My Brain, no Spotify, @F My Brain. Quer ouvir do Submarino? Quer ouvir da Estação Espacial Internacional? Dá para ouvir, tá na internet. Você pode assistir de qualquer lugar. Lembrando que a gente também está no Deezer, a gente também está na Amazon Music e estamos no seu Instagram, lindas e maravilhosas por lá, no @fmy.brain. Gente, que emoção! O nosso jogral som, bem. Gente, vocês ouviram vozes masculinas, Paulinho e Marcelo, a parte masculina da F My Brain está aqui. Muito bem, muito obrigada. E atenção, você já é membro do nosso canal de assinatura? Não? Presta atenção. Para se tornar membro do nosso canal de assinatura, é isso que tá certo, né? Para se tornar membro, você tem que participar do clube de assinatura, é isso. É no YouTube. Se você tiver um celular Apple, não vai fazer no celular, tem que olhar no computador. Se você tiver um Android, celular ou computador, entra lá no nosso YouTube. Vai ter lá, seja membro. Entrou, clicou, R$4,89 por mês. Gente, vocês nem veem um troço desse. E vocês nos ajudam no nosso projeto maravilhoso de trazer saúde mental em conversas enriquecedoras, ok? E se você fizer isso, você vai ter acesso aos nossos convidados. Por exemplo, quem faz parte do clube de assinatura sabia que o Fábio vinha, pôde mandar a pergunta, e aí a gente vai responder para a pessoa. Então, atenção. E aí, ficamos com essa dica e também uma surpresa, porque se você quiser, Natália Mestre, a nossa caneca...
Ó, só mostrando o maior desejo de consumo desse programa, essa caneca, né? É tão quase consumido quanto o nosso conteúdo. Então, ó, pra todo mundo que pergunta como eu posso ter a caneca da Fuck My Brain, como pode, vira membro, cruza os dedos, quem sabe você é sorteado e ganha a sua. Um monte de gente já ganhou, né, Má? Um monte de gente já ganhou. Quero mandar um beijo, inclusive, pra Bianca Maggi, que foi uma das que ganhou, e ela mandou uma pergunta também pro Fábio, que a gente vai fazer no final, só para os membros do nosso clube de assinatura. Dito tudo isso, eu quero entrar no cerne da questão, Fábio, porque a gente já fez, inclusive, um programa de alta performance, e a gente fala de alta performance, dá a entender que é uma pressão muito grande e que você tem que estar entregando o seu melhor o tempo todo, e pra gente isso não é uma coisa saudável, porque isso leva as pessoas a burnouts, a questões graves de saúde mental. Ninguém consegue entregar o seu melhor o tempo todo. O carro de Fórmula 1, ele abre aquela partezinha de trás lá, Casa móvel. Para Rafael, manja orgulho, tudo. por favor, Rafael, orgulho. Vai. Em alguns momentos, mas tem um período que você consegue entregar o máximo, né? E depois você dá uma freada, aquela coisa toda. Mas eu gosto muito do seu olhar de que essa alta performance, ela vem de um outro lugar do ser humano. Por isso, primeiro você, depois o trabalho. Com toda essa trajetória que você tem na sua vida e com liderança de centenas de pessoas, o que você entende como alta performance? Excelente pergunta. Primeiro, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás para poder responder essa pergunta. Se a gente pensar como sociedade, o que está na moda é você ter alta performance, né? Sempre. É o que você mais ouve falar, é você ter alta performance nisso, naquilo. Eu acho que quando você lança um vídeo, quando você posta alguma coisa, o que é? É quantificado. Tudo é quantificado. E a performance não é diferente. Porém, acho que a gente chegou num nível de sociedade que a gente tem que rever um pouco as questões que vão envolver essa alta performance, porque a alta performance, ela vai muito além, pelo menos da minha visão, ela vai muito além do que só os números, só a entrega. A entrega é para quem? A entrega é para a empresa, é para o funcionário, é para o colaborador, é para o cliente. Aonde que navega essa entrega para você chegar nessa alta performance? Então, e aí eu vou já entrar numa questão que eu costumo dizer que a felicidade dá lucro. Por quê? Porque as pessoas estão gastando, né, as empresas estão gastando uma fortuna, uma fábula de dinheiro, para tentar focar no cliente, na customer experience, é isso que se fala. No primeiro cliente, é aquilo que vai mexer a régua, é aquilo que vai dar lucro. Eu daria um passo para trás. Acho que primeiro o funcionário. Porque eu falo isso com uma experiência de causa enorme, porque eu vi grandes empresas focando em mídia, levando cliente para a loja, vendendo quantidades astronômicas de produto, e chega na hora de ter um bom atendimento pelaquele funcionário, chegou na hora de ter um atendimento na loja para um funcionário que você treinou, nada disso acontece da forma como deveria. Ou seja, se você for pelo caminho de fora, tentando só focar no cliente, no consumidor, isso cai por terra porque você não tem uma equipe preparada por dentro. Esse é o pano de fundo que eu queria trazer. Porém, quando você olha pro colaborador e o colaborador tem essa gana de tentar entregar o máximo, e aí tirando de novo a pauta da sociedade, que é aquela pressão e etc., com um propósito, e aí, de novo, o propósito se fala muito de abraçar a árvore, não é disso que eu estou falando do propósito do colaborador, não só o alinhamento com as empresas. E se você focar nesse desenvolvimento, tudo isso vai acontecer de uma forma mais genuína. Ou seja, você vai ter pessoas felizes, trabalhando dentro do propósito dela, junto com o propósito da empresa para entregar o melhor para o consumidor. E aí, de novo, a coisa está por trás, né? Então, primeiro o funcionário, depois o cliente. E eu estou para dizer que o cliente é só uma consequência de todo esse processo. E quando você implementa isso, que foi o que, nas grandes empresas, foi o que eu fiz como transformação, tudo começa a acontecer da melhor forma possível e o próprio colaborador, ele começa a entender qual é o propósito dele e que a grande questão é você servir o outro.
E aí tira-se o foco da empresa, tira-se o foco dele para servir o próximo. Quando você tem esse olhar, com esse pano de fundo, tudo começa a se encaixar. Só que isso não é um processo simples. Não é um processo fácil que você simplesmente vai lá, aperta um botão, agora você descobriu o seu propósito, agora você vai caminhar, agora você vai dar alta performance e etc. E aí eu tenho algumas histórias que eu posso até falar hoje, uma aqui, onde eu saí de uma equipe de 8, 9 pessoas e foi assumir uma equipe de 350 pessoas, nível Brasil. Então, imagina 350 pessoas, não que estava aqui na minha frente, não, espalhado pelo Brasil todo, com baixo engajamento, com um turnover super alto de 21%, 22%, ou seja, ao mês. Nossa. Eu estou falando que, então, em 6 meses, 1 ano, eu já não tinha uma equipe de 1 ano. Isso, obviamente, já gerava um desconforto para a empresa, porque você tinha um custo de demissão muito alto, estou falando em torno aí de 1,4, 1,6 milhões ao ano, só de custo de demissão, e fora os intangíveis, que é baixo treinamento, baixo engajamento, baixo conhecimento. Como é que esse cara vai estar lá na ponta para vender um produto ou para demonstrar um produto para o consumidor, aquele que a empresa gastou milhões, se esse cara não está engajado, se esse cara não se sente pertencente à empresa? E todo esse processo a gente começou a desmistificar, trazendo a base da família desse consultor, a gente chama de promotor, consultor, que na grande maioria das vezes ele recebe 400 não ao dia. Então ele sai de casa, pega lá 3 ônibus, vai para o ponto de venda, tenta negociar com o gerente um espaço melhor para colocar o produto dele, já começa a receber alguns nãos aí. Chega os consumidores vai oferecer o produto, é aquele só tô olhando, né? Já começa mais um não, mais um não, mais um não. Aí esse cara volta para casa e no dia seguinte a mesma coisa. Então como é que você gera esse engajamento? E tudo isso foi um trabalho de construção meio que bem de formiguinha, de você personalizar a sua liderança em cima de uma gestão que estava totalmente estruturada. Caramba, eu queria ser uma formiguinha para poder ver isso acontecendo, porque é duro de acreditar, Fábio, que dá para fazer isso, né, de engajamento das pessoas. Vamos esmiuçar, Natália Mestre. Você falou da questão do pertencimento, né, que eu acho que deve ser muito o cerne de como você consegue engajar. Você consegue trazer exemplos práticos de como a gente faz, então, o colaborador se sentir pertencente? Porque eu acho que o mais... assim, eu acho que a fala mais comum de quando as pessoas falam, vou viver em alta performance, vou dar meu sangue pra quem, né? Pra uma empresa que não me dá nada de volta. Então, eu acho que existe isso. Como é que você insere essa ideia... Opa, caiu o brinco. Essa ideia do pertencimento na prática, Fábio? É importante falar que nesse segmento, eu vim de empresa de eletroeletrônica, então eu tinha essa equipe, em 70% das indústrias, essa equipe é terceirizada. Ou seja, ainda tem uma agência. Nossa Senhora, tá. Então pensa que o grau aumentou, a régua subiu. Nem é seu. Nem é seu. Mas ele tá lá vestidinho com o seu uniforme, bonitinho, com a marca. Beleza. Chegando nesse ponto, um dos processos que a gente tentou entender é, primeiro, quem tá junto, quem não tá. Né? Deixar claro o alinhamento de expectativa. Então, lá em 2010, quando eu assumi essa equipe, eu falei, gente, tá tudo certo, vamos primeiro entender quais são as suas expectativas e aqui eu vou te entregar o que nós podemos te entregar. Então, você faz esse alinhamento de expectativa, você já elimina uma parte do processo, onde você já tira pelo menos 10, 15% dessas pessoas. E tá tudo bem. Não é aquilo que ela quer para a vida dela. Feito isso, agora vamos tentar entender quais são as suas expectativas dentro do seu processo pessoal. Eu não estou falando de resultado. Quando você começa a entrar um pouco mais no detalhe, e eu estava falando nessa época de 350 pessoas, de olhar para a cara de cada ser humano e falar assim, vem cá, o que eu posso te ajudar? Como ser humano e não como profissional. A pessoa nem deve olhar e falar, hein? Que nunca teve isso. Nunca ninguém me perguntou, vou ser demitido depois dessa resposta. Exato. E é impressionante como as pessoas realmente se estranhavam. Então foi feita uma rodada de workshop regional, onde eu peguei todas as pessoas, então tinha, por exemplo, no Nordeste tinha 70 pessoas, coloquei todo mundo numa sala e começamos um trabalho de tentar entender. Isso, obviamente, dentro de um workshop a gente faz um pré-work. Me fala um pouco como é que é a sua estrutura familiar, me fala um pouco como que você vive, quantos filhos, casado, separado, estrutura familiar, pai, mãe, separado.
uma relação. E o pessoal responde. E responde. Eu peguei cada um deles e li todos. Eu passei 3 meses, mais ou menos, para tentar entender. Antes do workshop. Chegou no workshop, eu falei, olá, João, tudo bem? Como é que tá sua mãe? Melhorou? Quero abraçar Já você. é Peraí, deixa eu dar nota 10. Já é algo muito a mais. Então, de novo, esse foi o nível de detalhe lá no começo. E aí você fala assim, não, beleza, você vai lá, faz isso no começo, dá aquele choque, aquele impacto, e tá tudo bem, larga lá e vai. Não, aí tá, só começou o processo. E quando eu falo só começou o processo, é de você pegar essa base e falar assim, tá bom, o que esse cara quer ser quando ele crescer? Ah, tem gente que quer ser fisioterapeuta. E ele pegou esse trabalho como um processo de transição. E tá tudo bem, o que a gente como empresa consegue ajudar ele a concluir a faculdade dele de fisioterapia. E a gente começou a fazer esse trabalho, primeiro incentivando todo mundo a estudar, independente da área. Ah, eu estou fazendo, sei lá, advocacia, tá tudo bem, vamos lá, vamos seguir. Ah, eu estou fazendo advocacia, mas eu tenho um plano daqui 2 anos, e vamos combinar que plano para essa geração não era uma coisa que funcionava muito bem. Então a gente ensinou a criar um plano. Vocês devem ter já falado sobre isso em algum momento, sobre o plano de vida, que é uma ferramenta de coaching e tal, etc. E dentro desse plano de vida, a pessoa coloca lá o que ela quer para os próximos 5 anos. Tudo bem que isso há 10 anos atrás fazia sentido. Hoje, ser planejado daqui 5 anos já não, né? Mas, ok, naquela época fazia sentido. E aí a gente começou a pegar todo aquele material, tentando entender aquilo que ele quer realmente fazer da vida dele, quem ele iria impactar da família. Então, por que você está fazendo isso? Não, porque eu quero ajudar minha mãe a construir a casinha dela. Ah, porque eu quero dar uma faculdade para o meu filho. Ah, porque meu marido está desempregado e eu preciso ter uma rentabilidade melhor, eu preciso ganhar mais. E assim foi construindo então um modelo de gestão em cima disso. Só que eu estando lá na empresa, no escritório, e só isso não ia resolver. Eu ia lá uma vez por ano fazer um workshop e não vai funcionar. Eu tive que ir para campo. E aí a gente fez criou um projeto chamado que a pessoa vai até o ponto de venda, trazer um pouco da expectativa dela de vida. O que aconteceu? Eu fui até Caruaru, peguei um ônibus e fui até a casa de um consultor, já previamente agendado, tal, etc. Eu fui na porta dele e falei assim, vamos lá, quero viver um dia seu. Ali, obviamente, uma casa super simples, tal, etc. Sai a esposa e dois filhos, que já achou estranhíssimo, né? Que o cara da Panasonic, enfim. E aí cheguei lá, beleza, agora ele já com um monte de material que eu tinha construído lá no escritório, tudo pesado. Pega lá 2 ônibus, um trem, mais um ônibus, para fazer o primeiro roteiro. E eu com ele. Ônibus lotado, material carregando na cabeça, e eu junto com ele. Só que a grande sacada era não chegar na loja e falar assim, esse aqui é o Fábio, gerente geral, na época era gerente geral da empresa X. Não, eu sou um novo promotor. Porque eu queria saber qual é a reação da loja com ele. E o que ele vivia realmente. Isso foi tudo combinadinho, funcionou bonitinho. Ser tratado como igual, né? Como igual, exato. Bom, depois de 2 ônibus, um trem, mais um ônibus, chegamos lá, eu já estava acabado. Tipo, eu encontrei com ele 6 horas da manhã na frente da casa dele, chegamos no ponto de venda 8 horas da manhã, no interior, ali meio Caruaru, do lado de Pernambuco. Chegando lá, a primeira coisa que o gerente falou assim, pô, por que você não veio mais cedo? Porque eu precisava organizar a loja. Bom dia, longe. Esse aqui é o Fábio, tal, é o novo promotor, tal. Ô novato, vem cá então, me ajuda aqui a puxar uns produtos aqui. Você falou assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu olhei pra ele e falei assim, é assim mesmo. Tá tudo bem. Chegou lá e falou, é o produto da concorrência, tá? Eu tinha que ajudar a montar, a organizar a loja, inclusive com o produto da concorrência. E aí depois eu encostei nele e falei, é normal isso? Ele falou assim, totalmente. A gente faz isso o tempo todo. Tá tudo bem. Bom, monta a tenda e faz exposição e limpa produto, e o vendedor fala, ô novato, e aí? Vendeu quanto hoje? Nada, né? Triste, né? Vocês são ruins mesmo, hein? Falei, nossa, que recepção. E seguimos o barco. E aí, bom, hora do almoço. Falei, puta, almoço. Chegou na hora do almoço, ele falou assim, Fabio, geralmente eu trago a minha marmita.
Mas como eu sabia que você vinha hoje, eu não consegui preparar 2. A gente pode ir num lugar que eu guardei um dinheiro aqui e a gente compra marmita. Eu falei, não, fica tranquilo. Enquanto é isso, fica tranquilo. Fui lá, comprei marmita. E aonde a gente vai comer? Geralmente a gente come lá no estoque. Fui no estoque, é uma mesinha que cabia 2 cadeiras e tinha 4 pessoas comendo em pé. Detalhe, a marmita, aquela quentinha, estava quentinha realmente. Geralmente, eu falei, e quando você traz a comida, onde que você esquenta? Ele falou, não esquenta. É fria mesmo. Entendi. Ali começou a me dar um revertério, assim, do tipo, cara, que vida, né? Que trabalho pesado, duro. Como esse cara precisa ter resiliência na vida? E aí eu comecei a pensar, bom, resumindo, foi até o final do dia, eu saí de lá moído, como se parece que eu tinha passado um trator em cima de mim. Volto até a casa dele, fiz o mesmo trajeto de volta. De lá, peguei um ônibus até um outro local e aí peguei um táxi. Beleza, cheguei no hotel, aquela noite eu não dormi. Comecei a pensar no roteiro que esse cara faz. Quem fez o roteiro? A minha equipe. Que interno, que fica lá no ar-condicionado. Vale refeição. Quem setou isso? A gestão antiga, tá, vamos mudar. Roteiro, vamos mudar. Sobre a família desse cara, o que esse cara precisa de ajuda? Né? O que mais? Porque tem a parte psicológica ainda de tudo isso. E aí que a gente começa a entrar num controle emocional que essa equipe precisava ter absurdamente. E com isso, eu comecei a fazer algumas mudanças, porque eu comecei a colocar a minha equipe para fazer isso. Falei, não, antes de criar o material, você vai lá no ponto de venda e vai viver um dia de promotor. Mas, Fábio, a empresa deixou, porque uma empresa olha um troço desse e fala, putz, que trabalho, tchau, obrigada. E quanto custa? E quanto custa isso? Porque é tudo lindo. Você está falando para as pessoas que vão falar, eu vou fazer isso com você, tá tudo certo. Mas quem está ouvindo fala, gente, isso não é realidade. A empresa não tem interesse em fazer isso, porque isso custa horrores, no fim das contas. Não é um trabalho social, em teoria, não é um trabalho social, a gente está aqui para ganhar dinheiro. Como é que você convence uma empresa que isto é importante? Porque você falou lá no início, uma questão de números, né? Então, que você tem essa desconexão das pessoas, e aí, claro, até no próprio rendimento do quanto você consegue entregar, de consegue vender, de produtividade, de turnover, tá, aí você bota no papel, mas dá um trabalho danado essa transformação. Como que você convence? Com números. Aí os números vêm, né? Aí os números vêm. Amigos. Aí os números vêm. Porque... E aí, coloquei um projeto só que foi um dos casos que a gente fez. Mas só para já chegar nos números e responder a sua pergunta, turnover, recentemente, agora, era 23, virou 1.2. 1.2? 1.2. 1.2. Se não tem, se tem razão para levantar a nota 10, é essa, não é verdade? 1.2. Em quanto tempo? Foi um processo, você não faz da noite pro dia, porque não foi, esse foi um projeto. Sim, claro. Né, mas foram vários. Eu diria que já com 3 anos, a gente já tinha caído para um 7, 6. Eu já acho Incrível. super rápido. Sim. Já. E aí a questão é, peraí, eu tinha um custo de demissão de 1.4, 1.8. Acabou o investimento. Agora está virando save. Está virando retorno para a empresa. Detalhe que eu peguei uma parte desse investimento, esse custo que eu tinha de demissão, reverti de novo em novos projetos para a equipe. A ponto de fazer um concurso não incrato, mas em nível Brasil, mas quem ganhou foi a pessoa que eu já tinha pego toda a história dela, tal, etc. A mãe tinha falecido recentemente. E o pai morava sozinho, morava ela e o pai, numa casa super, super humilde, muito humilde, em Crato. Onde que é Crato? Crato é interior de Ceará. Tá. E quando a gente lançou uma campanha, que era melhores exposições, de venda, número, tal, etc., a pessoa se engajou mais do que ela já era engajada, ela já tinha um número de potencial muito alto. Ela ganhou e a gente reformou toda a casa dela. Ai, que legal. Então, aí você fala assim, da onde saiu esse dinheiro? Desse investimento que teve o Save. E esse foi, de novo, mais um projeto que funcionou muito bem e eu fui visitar a casa dela antes e depois. Eu fui lá anunciar que ela tinha ganhado e depois também fui ver como é que ficou, tal, etc. O pai dela é um fofo, assim, ele começou a desenhar, eu tenho até a foto, mas enfim, ele começou a desenhar como ele queria a casa dele na primeira visita no chão de terra. Colocando, aqui eu queria um cômodo, aqui eu queria isso. Falei, não, vamos fazer. Então, assim,
Você fala assim, como que a equipe começa a olhar isso, esses projetos, e não vai ter engajamento? Como que a equipe começa a olhar para esse foco no ser humano e não vai ter engajamento? Às vezes ela não fazia nem por ela fazia por tudo aquilo que estava acontecendo. Porque você saber como a pessoa vai levantar todo dia pela manhã, isso para mim era básico. O Fábio está falando, vou passar para você, perdão, mas o Fábio está falando de grandes empresas com muito dinheiro, grandes equipes, etc e tal. E eu já me peguei perguntando em grupo de mãe da escola, que tinha mulheres xingando a funcionária que trabalha na casa delas, porque a mulher não foi trabalhar, porque o filho doente. Eu falei assim, essas pessoas não têm noção do que as pessoas vivem. Não, nunca se colocou nesse lugar. Nunca se colocou nesse lugar, né? A pessoa para vir cuidar do seu filho, quem cuida do filho dela? Quem chega na casa dela? Onde, que creche que ela deixa? O que acontece? Qual é a facilidade? Quais são as condições? Quantas conduções ela chega? Ela leva para chegar na sua casa. Ah, mas ela chega atrasada. Não é necessariamente, claro que varia, tem pessoas que realmente, né, mas assim, que a condução pública, ela é complexa, tem situações mil, basta se ligar o rádio e ver lá que o trem parou, que não sei o que lá, a pessoa não tem aquele controle. Então eu acho que esse cuidado que o Fábio está falando tem muito a ver com todos nós, com o olhar de sociedade, com quem que a gente está lidando. A gente conhece a história da pessoa que está trabalhando com a gente conhece a história das pessoas que estão na nossa equipe e dá um trabalho do cão cuidar disso. Mas uma vez que você começa a ter um olhar, você começa uma transformação. Porque só de olhar a pessoa já tem um apreço. Ela não tinha sido olhada até então. Agora você está olhando para ela. Isso já é, assim, um acender de um brilho, eu entendo. Eu acho isso maravilhoso. Agora, essa história aí, eu tô passada. A faísca do pertencimento, né? Que anota, faísca do pertencimento. É o terceiro programa que Natália tem umas sacadas. Fique conosco. Vem mais coisa legal por aí. Vai. 10 pra Natália. Anota, faísca do pertencimento. Fábio, usa. Boa isso. É o novo título do novo livro do Fábio. Livro dele. Faísca do pertencimento, vou levar isso pra frente. Ai, Má, até desconcertou. Eu tava indo fazer uma pergunta séria aqui. Não, é que eu realmente acho que é uma visão, assim, muito diferente para as empresas, né, Fábio? Porque muitas empresas acham que a responsabilidade acaba aqui. Né, que, tipo assim, o que acontece fora da casa do funcionário, do colaborador, não interfere, né, não é responsabilidade. Então, você mudou essa dinâmica, você entrou nessa família, você entrou nesse dia a dia, nessa rotina. Nem sei, assim, é tão diferente, né, que seu realmente, assim, eu acho que isso vem ao encontro da minha pergunta. Na sua visão, é só possível você viver em alta performance quando é por você? Olha, eu não encontrei outra forma. Eu acho que essa é a grande questão. Depois que eu fiz essa virada de chave, eu tô falando isso já há uns 12, 13 anos, que eu comecei a entender que o ser humano é a ponta principal do negócio, de qualquer negócio, né? Consumidor são pessoas. Não tem algo que não seja pessoas. Empresa é pessoas. O Mark Lund falando lá na FGV, você falou, já sei tudo isso eu diria que assim, eu comecei a identificar, comecei a dar nome para as coisas que eu fazia. E eu acho que se você olhar, por exemplo, qualquer ser humano, ele consegue dar 70%. Aquele cara, até 70%, é aquele cara que fala assim, puta, segunda-feira, vou ter que trabalhar. Tem aquele cara que dá de 70% a 100%, esse cara, beleza, ele chega às 8, sai às 18, chega na sexta-feira, às vezes ele tá meio feliz, às vezes ele tá meio triste, mas na grande maioria, esperando a happy hour, ele vai. E pra mim, todo ser humano pode dar 120%. E é isso que eu espero das pessoas. Porque aqui tá a parte romântica da coisa, né? Não é que, peraí, o Fábio então vai lá na casa, não é só isso. Tinha altos KPIs que media a performance de cada um. Claro. E aí que vem a grande expertise, porque não adianta você só dar e você não ter a reciprocidade, né? Então, por exemplo, eu tinha uns KPIs, umas telas na minha frente, na empresa, onde eu olhava o quanto das pessoas tinham chegado no horário. Porque é Brasil, né? Não tem lá um supervisor olhando se o cara chegou na loja ou não. Só que em contrapartida, eu também tinha o status de humor dele. Todo
promotor, consultor, quando ele levantava pela manhã, quando ele olhava o roteiro, aparecia 10 estados de humor. Ah, é? Como é que ele estava sentindo? Feliz, motivado, desmotivado, pé da vida, desmotivado. É um check-in bem real esse. E aí, no começo, todo mundo, até dar certo, você é louco, né? Falava assim, Fabio, ninguém vai colocar isso certo. Vou colocar que eu tô feliz todo dia, porque se eu ficar colocando que eu tô Que eu tô- triste todo dia, alguém vai você mandar embora. Exatamente. Mas aí depende, assim, é o que eu falo, a tecnologia tá ali, mas se você não souber utilizar ele pro bem, vai funcionar super bem. Então, tinham 5 humores positivos, 4 negativos e 1 neutro, né? Inclusive luto, um deles. Então, se essa pessoa colocasse durante uma semana, por mais de 3 vezes negativo, isso acumulava durante um mês e caía numa lista lá para mim. Eu pegava o telefone e ligava. Olha. Para saber, e aí não para cobrar ele, para saber o que estava acontecendo. Como eu tinha um outro painel de performance, eu sabia exatamente quem estava performando bem, etc. Se a performance dele começou a cair no mês, e aqui ele começou a colocar desmotivado, etc., tem alguma coisa acontecendo. No começo, no primeiro mês, quando eu fiz isso, eu fiz mais de 50 ligações. Eu falei, vai ser crítico e vai ser difícil sustentar isso. E o mês tem 30 dias. Exato. E aí eu comecei a ligar, e aí vou contar um caso específico, tipo uma pessoa que era uma performance fantástica, pra cima, resultado, presença, tudo ótimo, tudo ótimo. Sempre, essa a gente chama como era o mais que 10, era o do 120%, que a gente tinha essa classificação lá. E eu, um belo dia, olho e falo assim, não é possível que essa fulana tá ruim assim, o que aconteceu? Aí caiu na lista do mês, eu peguei o telefone e liguei pra ela. Oi, fulano, tudo bem? Tudo bem. Ah, tá indo, Fábio, não sei o quê. Eu falei, eu tô vendo aqui que você colocou uns status meio pra baixo. O que aconteceu? O que a gente pode te ajudar? Tal. Ela falou assim, Fábio, sabe o que é? Há 2 meses atrás, a minha filha foi diagnosticada com câncer. Eu falei, Complexo. Muito. E isso tá me fazendo chegar atrasado. Porque eu tenho que deixar ela na químio, eu deixo com uma cuidadora, tal, etc. Aí eu fico pensando, quem é a cuidadora? Porque o salário já não paga uma cuidadora. E isso eu tenho que fazer todos os dias. E isso tá me gerando um atraso. E aí eu parei por um minuto, pensei assim, esquece o atraso. Como é que essa pessoa chega para trabalhar? Exato. Por que você tá indo trabalhar? Exato. E aí eu falei assim, mas você já falou com o seu supervisor? Ela falou assim, eu até tentei, mas ele não me deu muita atenção. Você quer pegar a orelha do supervisor? Juro, a minha vontade é ir pegar o carro e ir na hora lá, pegar o voo. E aí eu falei, entendi. Eu falei, como é que você tá? Ah, Fábio, eu tô destruída. Porque, graças a Deus, eu tenho esse emprego que tem um convênio. Eu falei, não, fica tranquilo, a gente vai resolver. Bom, liguei pro supervisor, liguei pra gerente, fiz uma reunião de emergência, assim, parei todo mundo. Falei assim, eu quero saber o que aconteceu com a parte de olhar pro ser humano. Onde se perdeu isso? Bom, e aí um justifica, outro explica, outro... Bom, resumindo, bem resumidamente, o supervisor foi mandado embora, porque aí disso eu puxei outras coisas de outras pessoas. Mudamos o horário dela, demos 30 dias para ela de folga, sem cobrar, até ela estabilizar, e depois mudamos o horário dela. E para tirar o drama, a filha dela hoje tá super saudável, tá tudo certo. Graças a Deus, a história tem um final feliz. E ela continua até hoje feliz da vida, continuando dando alta performance, etc. Ok, vou levantar e vou dar um abraço no Fábio. Mas sabe o que é muito louco? É que assim, quando o Fábio tá contando, a gente olha e fala, parece básico, né? É básico, Nath. Não é louco? A gente faz ficar complicado. Sabe? Parece básico. Partindo do pressuposto que é aquilo que a gente fala todo o programa, que a mesma pessoa que vai trabalhar é a mesma pessoa que tá lá na família, que tá com os problemas. Você não tira, olha, pera um pouquinho só, essa Natália aqui que tá com a filha com câncer vai ficar aqui, e agora eu vou pôr a Natália, a alegria que vem trabalhar. Você não tira. Então, tudo isso que ele tá fazendo parece muito básico. E a pergunta é, por que as empresas não fazem? Dá trabalho, tempo, e não sei, Fábio, talvez uma falta de valores também que se perdeu no meio desse caminho, sabe? Valores. Que tá aí. Valores. Aí vem a alta performance, porque na cabeça, pelo menos o que eu tenho como experiência, e nesse período de um ano para cá, eu comecei a visitar algumas empresas, é perceptível que assim, como é que eu faço para vender mais?
Como é que eu treino a minha equipe para vender mais? Cara, calma, não é isso. Nossa, eu tô ouvindo uma pessoa falando para mim isso. Não há interesse nenhum de tantas pessoas em cuidar de pessoas. Porque o que eu preciso, e ainda é aquela mentalidade lá da época industrial, né, de uma coisa sem pausa robótica, né? O processo fabril lá, né? Fabril, né? Charlie Chaplin, né? Terrível. E sem entender esse valor, mas que dá um trabalho e que envolve com que esse gestor, sem dúvida, né, Fábio, tenha que ter um olhar para ele mesmo. Aí é o ponto, desculpa te interromper, mas Dá é o ponto, 10 pra mim, por favor, obrigada. 10. Eu nunca posso dar 10 porque Porque fica tá longe, né, então, amigo? Vamos fazer um pra você? Vamos fazer um 10 aqui. Você pra ter uma eu poder independência. levantar. Eu não vou fazer porque quando eu faço, eu sofro bullying. Porque não fica bonito igual a placa dela, entendeu? Então, como bullying já foi tema até de episódio, eu não vou nem fazer essa Eu placa. faço um pra você. Obrigada, amiga. Fábio. Quando a gente fala, né, por que as empresas não fazem o que deveriam fazer, o que era o básico do básico? Primeiro, eu acho que começa um pouco do processo da liderança, porque, obviamente, eu não fiz tudo isso ou nada disso sozinho. E aí eu comecei a primeiro focar na liderança. Eu estava falando aí na época de umas 25 pessoas, espalhado também pelo Brasil, mas que eu comecei a gerar impacto para ela de vida a ponto de fazer um tour para olhar pessoas menos favorecidas na rua com essas pessoas. Do tipo, você sabe mesmo o que é a realidade? Então vem cá. Porque para mim, e isso é um valor muito forte, eu não consigo entender como o ser humano consegue olhar para outro ser humano pegando comida no lixo e achar que aquilo é normal. Nossa Senhora. Isso me acaba, assim, muito forte. E aí eu começo a tentar entender que se eu não estou aqui para tentar transformar a vida das pessoas, para que elas não cheguem muito longe desse nível, né? Chegar nesse nível zero de evolução, de construção, de prosperidade, etc. Para que eu estou aqui? Acho que essa é a grande questão. Agora, como é que você desperta isso no líder? Né? Você sendo líder de líder, como eu tinha a posição. É você trazer ele também para a realidade, fazendo que ele também passe por experiências tão boas quanto aquelas que você proporciona para o colaborador. Eu fui, só fazendo uma parte, eu fui há um tempo atrás para a Disney para fazer um treinamento da Disney, né? Exato. E eu fiz aquela imersão com um cara super querido chamado Claudemir Oliveira. Ele veio aqui. Ele veio. Fizemos 2 programas com Claudemir Oliveira, Claudemir, maravilhoso. um beijo, um cara queridíssimo. Beijo pra você. Ele é espetacular. Ele é espetacular. É um cara super do bem, alto astral. Bom, enfim, ficaria 20 minutos, 30 minutos falando Temos dele 2 programas com o Claudemir. Okay. Podem acessar lá que deve valer a pena. E, cara, é uma imersão fantástica. Eu recomendo todo mundo que faça. E aí, eu falei assim, cara, isso precisa ser implementado já. Porque eu já estava com a equipe razoavelmente, assim, bem, foi pós-pandemia, tava tudo alinhado, então, cara, todo mundo engajado, o turnover já baixíssimo, cara, vamos. Eu falei assim, tá, mas falta alguma coisa ainda. O que era a ponta? Aí sim vem o consumidor. Agora vamos ver como essa equipe, que já está bem estruturada, foca no consumidor, no cliente. Fui para Disney. E aí você fala assim, você foi por conta? Não, a empresa patrocinou, porque já sabia das loucuras que 90% funcionaram. E fui para lá, trouxe. Uma semana depois eu estava escrevendo um workshop junto com a minha equipe interna para falar assim, como que a gente vai impactar os líderes? Começa com os líderes. E aí eu volto nesse assunto. A gente levou eles para um hotel razoavelmente pequeno, mas muito, muito bacana, no interior de São Paulo. E, assim, já com todo o cenário Disney, a gente parou o hotel, tipo, fechou o hotel só para isso. E fizemos todo um cenário Disney, a hora que eles estavam chegando tinha violino, cara, tudo Disney, assim, fantástico. Música, eles fizeram uns transfer e dentro da van tinha música da Disney, tudo alto impacto, beleza. Só que eles estão acostumados a chegar, fazer o check-in, vai pro quarto, guarda, às vezes tem um tempo livre, às vezes não. Só que dessa vez a gente falou assim, não, esses caras têm que viver, a experiência vai trazer o resultado. E a gente fez um acordo com o hotel onde eles não iam pro quarto. Eles iam acampar no espaço do hotel e os funcionários iam se hospedar no lugar deles. Nossa, que delícia! Muito isso! E
quando a gente anunciou isso, que já era umas 9 horas da noite, eles estão, e esse tipo de workshop com a equipe, a gente sempre leva um nível de estresse emocional alto. E, tipo, dorme muito pouco, tal, etc. Justamente para eles poderem se encaixar dentro daquilo que a gente quer passar. Bom, isso eram 10 horas, falou assim, bom, gente, agora vamos descansar, tal, tá aqui uma barraca cada um, vou montar a barraca, todo mundo ficou assim. Amanhã a gente já aplica como vai ser as tarefas. Então tinha gente que ficou de camareiro, teve gente que foi pra cozinha, teve gente que cuidou da jardinagem, da limpeza, e assim foi. Eu adoro isso. Isso é Como muito legal. E quando a gente fez isso, já na montagem, o pessoal falou assim, cara, o Fábio é louco. Você não apanhou, não? Mas aí que tá, eles já estão acostumados com isso. Eu já fiz isso pra Manaus. Lá na mata mesmo, a gente fez Quando uma olha o noite... Fábio chegando e falando, Exatamente, fala, Jesus, o que ele vai fazer? Então, se eu não faço nada disso, eles já ficam bravos, assim. Bom, enfim. Eu tenho um pouco desse lado, Fábio. As pessoas já preveem maluquices. Assim, eu acho que essas são as melhores, desde que funcionem. Né? Nem sempre. Porque você é considerado como louco até dar resultados. É verdade. Então, e aí fizemos todo esse processo. Bom, no dia seguinte, saiu todo mundo, cada um com uma tarefa, e os familiares... Os funcionários estavam lá na piscina, jogando tênis, porque isso é uma coisa que eles não desfrutavam. Então, a primeira lição que eu queria dar é como você vai servir a outra pessoa. Como é que você vai tratar com um encantamento para essa pessoa, sabendo que a outra pessoa é expert naquilo que ela faz. Teve um funcionário específico, falou assim, um colaborador, falou assim, Fábio, eu não sabia que tinha tanta dobra uma cama, um lençol. Nunca arrumou uma cama na vida dele. Né, Preocupante, e hotel ele dobra para um lado, dobra para o outro. Sim. Então, para cada posição tinha um supervisor deles, Tá. mas os funcionários estavam na diversão. Bom, resumindo, lá no final, a gente fez um jantar promovido por eles, nossa equipe, para os funcionários do hotel e os familiares. Olha, que demais. Então, a gente traz a sociedade também junto, para eles tentarem entender que servir é a base. Entende? Fábio, a contratação, porque falando de propósito, né? Então, lá, cheguei, quero avaliar a minha equipe, quero ver as pessoas, ou eu vou contratar uma pessoa para trabalhar na minha casa, né? Vamos ver. O que não adianta depois que a pessoa está contratada, você talvez... Não, vou reformular essa frase. Eu tenho um monte de gente contratada. Foram contratados pelos preceitos de capacidade, etc e tal. A pessoa assim, foi bem na entrevista e ok. E ela tá lá na função. Aí eu começo a fazer essa peneira e vejo que aquela pessoa não tem interesse nenhum em continuar aqui. Aquela outra só tá aqui porque pagam, porque ela detesta o que ela faz. Aquela outra... E eu começo a olhar que essas pessoas não têm que estar aqui. Elas têm que buscar outras coisas. O sonho dela era ser florista, outra era ser automobilista, outra era ser jogador de futebol. E faz muito bem a pessoa poder seguir a vida dela, mas ela tá ali por conta de um emprego, de um valor, de uma necessidade. Cabe ao RH achar esse propósito antes da contratação, para que eu encaixe as pessoas melhores, ou, na sua visão, é possível pegar essa pessoa que não tem conexão e que não está fazendo o que ela gosta e ainda manter essa pessoa, seja colocando ela numa outra função, porque também é um custo para a empresa isso. Eu vejo isso de uma forma muito simples. Primeiro que eu acho que os RHs, e isso não é uma crítica, muito mais no sentido daquilo que eu já vi e tenho visto, eles já acordaram para isso. E eles tentam promover isso. Só que eles esqueceram que eles ainda têm líderes que talvez não estejam olhando para isso. Então, por mais que ele tenha um esforço, um olhar para isso, ele esbarra, às vezes, tanto positivo quanto negativo, na parte da liderança. Porque às vezes o RH escolheu com fit cultural, tá tudo bonitinho, e o líder fala, não gostei. E não. Então, voltando um pouquinho atrás, o RH, na minha opinião, ele tem que começar com um trabalho com os líderes. E, gente, se tiver que mandar embora, manda. Não segura. Líder. Porque o grande problema, na minha opinião, de ter um colaborador que não tá rendendo, me desculpa, é o líder. É o líder. Por quê? Porque ele não soube escolher, ele não soube apoiar o RH nas escolhas e dentro daquilo que ele tem como fit cultural. Ele, na grande maioria, ele foi um excelente executor e virou um líder por consequência, pelos resultados que ele deu, e aí você vai ter um péssimo líder e um
ex-excelente analista, por exemplo. A gente já falou isso também aqui, né? Das contratações, dos subir posições erradas. Porque é o tempo de casa. Uma coisa que eu não me apego, nunca me apeguei, acho que por isso que as grandes transformações foram feitas, e eu não vou falar que eu sempre acertei, também tive erros, porque, no meu ponto de vista, o erro também é um caminho. E se você aprender com ele, vira a chave mais rápido, muito mais rápido. Sem dúvida. Então, quando você olha para o RH, junta com o líder, se essas duas pontas não estiverem trabalhando junto, já é um erro. Então, já tem um erro aí. Então, o CEO, o VP tem que estar de olho nisso, né, nesse alinhamento. O segundo é o fit cultural, na minha opinião, né, porque antes ainda do cara se ele vai ter propósito, se é aquilo que ele quer fazer, etc., precisa saber como é que é a empresa. Por exemplo, uma das empresas que eu trabalhei, japonesa. Gente, o fit cultural que eu tive com ela é fantástico. O fundador falava que primeiro desenvolver as pessoas antes de produto. É isso. Então, isso já ajuda boa parte do negócio. E, por último, é o hard skill, soft skill. Eu prefiro muito contratar caráter do que contratar técnico, Harvard, esquece. Não, deixa que isso aí eu ensino. Caráter não. Caráter não. Os astronautas, eu estava lá nos Estados Unidos e tive a oportunidade de participar de um painel, assistindo, claro, de astronautas. Tinha um italiano, uma americana, o italiano Luca Parmigiano, uma coisa assim, o nome dele, um cara muito legal. E ele falou assim, já foi a época que os astronautas eram contratados só pelas capacidades técnicas deles. Hoje, você vai ficar 200 dias num pequeno espaço, apesar da Estação Espacial Internacional ser do tamanho de um campo de futebol, as áreas de atuação são pequenas, você fica horas e horas e horas num espaço muito pequeno e tudo mais. Falei assim, a gente prefere muito mais trabalhar com pessoas legais do que com uns imbecis. Então você pode ter todas as competências técnicas, se você for imbecil, você não vai mais ser contratado. Né? Você tem que ser uma pessoa legal, com quem eu queira conviver. Então, até os astronautas já sacaram, né, que os soft skills são essenciais para que a gente possa performar bem, Natália Mestre. Antes de fazer a minha próxima pergunta para o Fábio, eu achei tão interessante uma colocação quando você estava falando sobre emprego e o Fábio falou de necessidade. Até anotei aqui. Eu acho que todas as vezes que a gente fala em emprego de necessidade, é uma visão contrária à alta performance. Né? Se o emprego é de necessidade, você não está levando você. Você está cumprindo lá um papel e esperando que no final do mês você receba, e é isso. Né? Então não tem alta performance. E é isso que eu acho que as empresas não conseguem perceber, porque elas continuam com estímulos da necessidade. Elas continuam com o estímulo que vou te dar um bônus, vou te dar isso. Talvez não seja por aí, né? Talvez seja com estímulos como você colocou, com estímulos de falar, de ver a família, de entender uma doença em casa, outras coisas. Que aí o emprego, ele não é mais de necessidade, é uma outra relação que você cria, que é uma relação do pertencimento. Achei isso super interessante. Posto isso, minha pergunta. Acho tudo maravilhoso o que você está dizendo de uma empresa que tem dinheiro. Como que a gente pode implantar essa sua ideia do foco nas pessoas para ter uma alta performance quando você, por exemplo, é uma empresa pequena, né? Porque eu fico pensando, por exemplo, eu tenho uma empresa que é super pequena. Eu não tenho todos os recursos para conseguir fazer. Nossa, eu queria conseguir fazer tudo, mas eu não consigo. Então, como é que eu posso, pelo menos, um pouco disso aplicar que não seja recurso, sabe, Fábio? Queria entender um pouquinho. Costumo dizer que eu acho que o maior recurso que qualquer ser humano tem é o tempo. Então, com o tempo você já consegue transformar muita coisa. Porque às vezes, e na grande maioria das vezes, as pessoas, ela tem todos os problemas, assim como nós, eu e você, ok, mas ela precisa ser ouvida. E vamos combinar, hoje está cada vez mais difícil, principalmente nas gerações e gerações, eu não quero titular A, B ou C, que estão chegando, que estão num sentido de imediatista muito grande. Porque o celular te dá, né, essa apertou, sai, apertou, sai, apertou, sai. Um exemplo, meu filho de 13 anos, que ele, de vez em quando, ele acha que se ele apertar um botão, a água vai cair no colo dele para ele tomar. Gente, a internet de escada dava um senso de aguarde a sua vez, que eles não têm. Controle remoto, telefone, enfim. Então, eu acho que, principalmente para essas novas gerações, às vezes você dá um pouco de atenção, mas não dá atenção por dar atenção. Tentar ouvir a história e tentar ajudar de alguma forma, porque para mim, na boa, todo líder, ele tem a obrigação
a obrigação de cuidar das pessoas. Porque, ou então você não é líder, ou então você nem precisa virar líder. Porque se você não olhar para as pessoas como seres humanos antes de profissionais, você já morreu ali. E vai ter que ter saco. Vai dar trabalho. Você vai estar lá num sábado, num domingo, que pessoas me ligavam falando assim, Fábio, meu filho sofreu um acidente. O que eu faço? Agora, quem cuidava do Fábio? A família. Aí onde ele entra... casaria de novo com a mesma esposa. Como é Agora que a gente chama vai a esposa? entrando. Vanessa, santa, muito maravilhosa você. Ela. Se eu contar um pouquinho da minha história, assim, e aí por que cedo, né? Eu fui instrutor de informática aos 15 anos, e ela foi minha aluna. Mas eu juro que foi a primeira aluna. Acho melhor a gente encerrar por aqui. Inclusive, eu tava para ouvir o boom. Fábio depois conta isso no particular. Mas tem um sentido bem bacana disso. Porque logo depois eu passei, pela primeira vez, fiquei 3 meses empregado. Sempre trabalhei desde os 10 anos, vendendo sorvete. E aí, aos 15, comecei a dar aula, conheci a Vanessa, bom, beleza, o relacionamento que tá durando até hoje, vai durar pelo menos, a não 15, ser... Puta, impressionante. Ele é jovem. Com 15 anos, ela tinha 14, e aí começamos, a primeira coisa que a gente se alinhou, falou assim, é pra sempre mesmo? Falei, vai ser. Saí das escolas que eu tava dando aula, por N motivos, e aí eu recebi um folheto daquele jornalzinho amarelinho, só para denunciar o amarelinho da idade, que é o de emprego, falou assim, precisa de um profissional para morar em Rondônia para trabalhar com informática. Eu achei meio estranho, mas eu fui. E fui para Rondônia só com o dinheiro de ida. E eu já estava namorando nessa época. Isso eu estava com 18, fazia 3 anos. E cheguei em Rondônia, era tudo mentira, enfim, tipo trabalho escravo. Trabalho escravo. De chegar lá e não ter, o hotel 5 estrelas não existia, era uma portinha que você dormia encavalado com banheiro comunitário. Eu cheguei lá depois de 3 dias só comendo o básico do básico, porque só tinha um dinheiro de ida. Cheguei e falei, bom, não é isso que me prometeram, cheguei no supermercado, eu quero voltar. Ele falou assim, esquenta não, igual você tem um monte querendo voltar aqui, você vai ter que arrumar seu dinheiro de volta, vai ter que vender, blá 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 blá. Bom, não pensei 2 vezes, 6 horas da manhã, peguei minhas coisas, saí na estrada, sem um puto no bolso, pedindo carona. Naquela época não existia celular, tinha que ir numa cabine telefônica para poder solicitar, e eu não tinha dinheiro nem pra ficha. Eu lembro, tá? E aí eu vim pedindo carona. E aí quando eu consegui chegar na capital de Rondônia, eu consegui ligar, pedir um dinheiro emprestado, doado, né? E consegui ligar pro tio da Vanessa. Caraca. Que era o único que tinha telefone. E ele, aí a família ficou desesperada, e agora, eu sem dinheiro pra voltar. Bom, resumindo, peguei lá um banco aqui com dinheiro de outro, naquela época não precisava tanto de cartão, você só com a senha você sacava, saquei lá R$20 pra passar 3 dias e 3 noites. E aí, fora que a passagem eles compraram por aqui, pra eu retirar lá, que foi a sorte, porque senão também não ia dar. Isso era um domingo, e eu batendo na porta das pessoas com churrasco, festa, tal, tipo, me ajuda, tal, não sei o que, ninguém, nada, lógico. Eu vim de lá para São Paulo, de Rondônia para cá, para São Paulo, e eu lembro que eu passei 3 dias comendo bolacha, chocolate, que foi o que sobrou dinheirinho, e alguém tinha falado que isso dava energia, e café, que no ônibus tinha café. Cheguei em São Paulo, acho que com uns 7, 8 quilos menos. E é quando eu cheguei em São Paulo, quando eu senti aquele cheiro do Rio Tietê. Que delícia, gente. Eu amo o Rio Tietê. Adoro a poluição. Quando eu cheguei na rodoviária, encontro a minha atual esposa. Vanessa. Ela virou, deu um abraço, chorando pra caramba. Ela falou assim, você quer comer? Eu falei, uma coxinha, pelo amor de Deus. E assim foi, e estamos até hoje. Então, assim, e ela acompanha toda essa evolução da minha carreira, assim, todos os perrengues, tudo. Então, por isso que eu casaria com ela de novo. Essa é pra ficar a vida toda. Aliás, vocês ouviram? É hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, a gente vai dar uma arrematada nessa conversa que eu percebi que Natália, eu, Marcelo, Paulinho, a gente ficou assim, só ouvindo o Fábio falando, não,
Uau! E assim vou passar a palavra para Natália Messi. Boa sorte com esse boom, Nath. Não, primeiro que assim, né? Tinha um monte de coisa ainda pra eu falar com ele. Como assim? Como assim? Eu acho engraçado como eu olho e o relógio passa rápido Muito. quando Aqui passa. passa Não é um muito. negócio impressionante. Eu acho que o É que eu tempo ouvi é um diferente feitiço, nesse. A gente ficou assim, ó. Não, o tempo é diferente nesse estúdio. Tenho isso, que o tempo passa diferente aqui. Cara, não sei nem por onde começar esse boom, assim. Eu ainda tô extremamente impactada. Bom, o programa é... Você vai começar a me tratar bem a partir de agora? Eu só quero saber isso, entendeu? isso Você é vai começar a importante, cuidar bem de mim. Tratar a coleguinha bem também faz Tratar a parte. coleguinha bem. A gente tem que ter essa DR aqui. Entendeu? Depois eu não vou mais deixar você sem comer, Marina. Tá tudo bem. Ai. Tô pensando aqui, né? O título desse programa é Primeiro Você, Depois o Trabalho, né? Bom, primeiro acho que isso é a chave de tudo hoje, se você pensar, né? Acho que nós somos um podcast de saúde mental, então a gente fala muito. Acho que todas as vezes que a gente pensa na gente, a gente tá sempre escolhendo a saúde mental. Mas óbvio, né, que temos que trabalhar e temos que ir e temos que fazer. Ficou muito pra mim essa questão do emprego de necessidade, sabia? Isso me pegou muito no programa. Eu espero que a gente não tenha tanto emprego de necessidade, sabe? Sei que pode parecer de um ponto de vista de Poliana e sei da realidade do país, né? Que, óbvio, a maioria dos empregos ainda são de necessidades, mas que então esses empregadores façam que não sejam de necessidades, que sejam essa ideia de um pertencimento, sabe? Aquilo, que as empresas comecem a entender que a mesma pessoa que vai para o trabalho é a que está com problema em casa, é a que tem uma vida, então que elas olhem para essas pessoas de verdade, né? Que elas olhem genuinamente, decentemente, né? E acho que uma coisa que eu até ia perguntar para o Fábio, acabei não perguntando, mas poxa, essas métricas do sucesso precisam ser redefinidas. Acho que é outra coisa que a gente fala muito aqui, Sim. né? Que, poxa, uma empresa, ela pode se orgulhar do que ela faz pelas suas pessoas, né? Ela pode se orgulhar disso, da redução de um turnover, de estar cuidando no lugar de só vende mais, produzir mais, outros valores, outras métricas, sabe? E você me passa assim, me deu essa ideia. Enfim, vamos por aí. Estamos jogando no mundo. Estamos jogando no mundo, ainda Fica queria a dica. ouvir ele Fica a falar dica. sobre, Fica a dica. sobre métricas de sucesso, mas esse é outro programa. A gente entende algumas profissões, pode olhar para algumas profissões e falar, nossa, aquilo ali eu não faria, eu não gostaria, ou aquilo, ninguém provavelmente trabalha naquela condição de uma forma feliz, e inclusive porque o salário que envolve aquela profissão não é um salário digno. Sim. Ponto, parágrafo, travessão. Mas quantas pessoas estão sorrindo ao trabalhar naquela condição? É impressionante, em qualquer lugar. Então você tem uma pessoa, às vezes, com altíssima condição financeira, com uma vida desgraçada, onde todo aquele dinheiro não... Agora, de novo, gente, dinheiro é bom, todo mundo gosta, nós queremos. Mas a felicidade não necessariamente está atrelada a isso, é uma questão de realização pessoal. Então, eu lembro sempre tem figuras que eu adoro, os lixeiros, são caras que eu respeito horrores, e aí tem uns tão animados, e que cantam, e que correm, e que pontam, e fazem umas brincadeiras, e é a alegria, né? É a alegria, eu estar... fazendo aquilo que te faz bem, na profissão que você está naquele momento. Talvez não seja o seu sonho, mas como é que você pode fazer com que aquilo fique melhor enquanto você vive aquela fase? Não depende só de você, depende de um ambiente, mas tem uma parcela onde todo mundo pode ajudar. Você passou por uma pessoa, ela está fazendo o jardim do seu prédio. Você passou por uma pessoa, ela está, sei lá, limpando a parede do hospital, como já comentei aqui de falar... Muito obrigada, porque graças a você, o jardim tá bonito. Muito obrigada, porque graças a senhora tá limpando isso aqui, a gente tem muito mais saúde, né? É só dar uma passadinha e reconhecer o valor daquela pessoa. Putz, grila, isso tem um efeito, né, na vida, naquele dia, naquele momento, e sem dúvida é um dominó, porque daquela pessoa fica mais animada, ela fala alguma coisa legal. É um ecossistema. É um ecossistema, é a borboleta que bate asas e vira... Não vou dizer tempestade, que não é tão bom, mas uma boa brisa para um outro lado do oceano, né, Fábio? Então, eu realmente acredito nisso, eu realmente acredito que a gente faz a diferença e a gente também pode buscar isso na nossa vida. Então, fica aqui o meu boom, a palavra é sua. Meu muito obrigado, foi muito divertido ter aqui, muito boom. E acho que o que fica para mim
acho que as pessoas, de forma geral, né, eu falando dos líderes, se eu pegar aqui um dado estatístico bem rápido, se pegar o LinkedIn, estamos falando de 75 milhões de pessoas como profissionais. Dessas, 18% são líderes. Ou seja, estamos falando de 14 milhões de líderes. Só no LinkedIn, esquecendo, enfim, aqueles que não estão. São 14 milhões de pessoas que têm, na minha opinião, a obrigação de cuidar das outras pessoas. E que se talvez ela tivesse esse olhar, saber que você precisa tratar bem a outra pessoa, porque você não sabe a cruz que ela tá carregando. Se você conseguir entender e virar essa chave, você vai impactar milhões, milhares de pessoas. E eu acho que esse programa ele faz. Então, meu muito obrigado. Eu tinha pelo menos mais umas 3 horas para falar sobre esse assunto, Ikigai, e tinha muita coisa. Mas é bom que a gente sai com a... Vamos dar 10 para todos nós? Muito bem, muito bem. Gente, eu preciso encerrar, sabe por quê? Porque agora eu preciso gravar a pergunta que a gente recebeu da Bianca Maggi, que está no nosso clube de assinatura do YouTube. Então, um beijinho para vocês. E você, por favor, entre aqui no nosso YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain e no Instagram, @FMy.brain. Natália nem entrou, porque ela tá lá no outro planeta. Eu tô pensando na conversa ainda, juro por Deus. Ela está em crise pelo fim do programa. Eu tô mesmo. Mas, por favor, deixe seu comentário, acompanhe as nossas publicações. Aguardamos vocês semana que vem, às 18 horas. Lembrando, toda quinta-feira a gente tá por aqui. E olha, como essa conversa pode chegar em pessoas importantes na sua vida, repasse. Vamos ampliar essa conversa. Um beijo a todos e tchau, tchau. Tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.